Boa tarde a todos e sejam bem-vindos à nossa primeira palestra de 2021 do ABCP Online. Desde já, agradeço a participação de todos. A palestra de hoje vai ser proferida pelo geólogo Arnaldo Forte Batagim, que é um geólogo do Instituto de Geociências da USP, formado pelo Instituto de Geociências da USP, gerente de tecnologia da ABCP, e é um especialista nas áreas de tecnologia do cimento e do concreto. Ele é representante da ABCP em comissões de estudos de normalização da ABNT, autor e coautor de mais de 100 trabalhos técnicos científicos. Além de ter recebido prêmios de reconhecimento da ABCERAM, ABCP e FICEM, é membro do Conselho Diretor do IBRACON e do Conselho Deliberativo da ABNT. A palestra de hoje é intitulada Medidas Preventivas para Evitar as Manifestações Patológicas no Concreto pela reação álcali-agregado, RAA. A reação álcali-agregado é um fenômeno que pode afetar o concreto, geralmente causando expansão, fissuração e degradação de suas propriedades mecânicas. A vida útil e a durabilidade podem ser comprometidas se medidas preventivas não forem tomadas. Nesta palestra serão abordados aspectos do mecanismo da RAA, a normalização brasileira, a análise de risco de ocorrência de RAA, assim como medidas preventivas para se evitar a RAA. Essa iniciativa tem o apoio do Sindicato Nacional da Indústria do Cimento, do Concrete Show, do Paving Virtual e da Alcopat. Lembro a todos que, ao final da apresentação, teremos 15 a 20 minutos para perguntas e respostas, que deveriam ser encaminhadas ao palestrante utilizando o Q&A do aplicativo, clicando na interrogação que aparece em sua tela. Ao final, encaminharemos uma pesquisa por e-mail sobre esta palestra e também sobre novos temas de seu interesse. Muito obrigado a todos, mais uma vez. Arnaldo, a palavra é com você. Um abraço. Boa tarde, senhores. Muito obrigado aí pelo prestígio nessa apresentação. O PEC já fez a minha apresentação e praticamente já fez a apresentação da minha proposta, né, do que eu pretendo falar hoje. Eu gostaria de comentar com os senhores um momentinho só que eu estou dando aqui estou tendo algum problema aqui na apresentação. Vamos ver. Eu vou ter que sair, pessoal, desculpa, eu vou ter que sair porque travou aqui a apresentação. Vamos ver. Vocês estão enxergando o PEC? Dá para enxergar? Já mudou para a segunda tela. Tá. Mas deixa eu ver agora se ela vai, não sei porque ela travou. Bom, desculpa, pessoal. Na verdade, em dezembro do ano passado, eu fiz uma apresentação sobre também fenômenos defensivos no concreto, que era a formação de etringita tardia, tá? De sulfatos por etringita tardia. E como existe assim, muita semelhança nesses fenômenos, eu dei umas pinceladas na RA, o que acabou por motivar a fazer uma palestra especificamente sobre a RA. Então, a proposta de apresentação, ela envolve essa introdução, o mecanismo da RA, e, é claro, tem que falar da DEF também um pouquinho para comparação. Vou abordar a normalização brasileira, uma análise de risco da ocorrência da RA, suas medidas preventivas, mostrar alguns cases e ações futuras. Como até o PEC comentou, a RA é um fenômeno que pode afetar o concreto, geralmente causando expansão, fissuração, degradação das suas propriedades mecânicas, e aí a vida útil e a durabilidade podem ser comprometidas. Esse tema era anteriormente restrito aos barrageiros. Realmente fiz uma pesquisa muito rápida no Google, e você coloca lá imagens de RA, aparece uma porção de casos de barragens, tal, muito pouco de outros tipos de estrutura. Nós temos vários casos aqui nessa tela que são oficialmente divulgados, tal. A maior parte, então, percebo que é restrito às barragens,
e só a partir dos anos 1980 começou em pontes e viadutos, anos 2000 aí já fundações de edifícios, viadutos, pontes, portos e assim por diante. Mas em 2005 a REA transcende esse assunto de barrageiros. Ela ganha notoriedade com o colapso do edifício Areia Branca lá em Recife. O Areia Branca não teve nada a ver com reação RA. Entretanto, ele motivou a inspeção de fundações e, ao longo desses anos todos, só nós, na ABCP, já estudamos mais de 80 casos registrados, né, feito diagnóstico em laboratório de edifícios, fundações de edifícios com RA. O IBRACON, na ocasião, em 2005, através de um grupo de experts, fez uma manifestação porque esse assunto tinha ganhado a mídia. A grande mídia, então, aparece estampada, a reação química afeta os prédios no Recife, e isso poderia colocar em risco aí, um entendimento da RA como sendo um fenômeno que levasse ao colapso imediato dos edifícios, né? Então, foi feito um comunicado do IBRACON para a grande mídia. E esse mesmo grupo de experts depois fez um comunicado através das suas revistas e também através de simpósios, um texto muito bem elaborado, abordando assim aspectos mais técnicos agora da RA e levando o caso aí das fundações. E com isso foi dado, assim, digamos assim, um estímulo para a criação do Comitê Técnico de RA dentro do IBRACON, que tratava especificamente no início de métodos de ensaio, e a coisa evoluiu, que depois eu vou mostrar um pouco mais para frente para os senhores. A RA e a DEF são fenômenos, são reações químicas distintas, completamente distintas. Mas em condições de campo, as feições da sua instalação, elas são muito similares. Percebam, senhores, aqui o caso aqui da ponte de Paulo Guerra, lá em Recife, e um caso aqui mais recente de Dormente, né? Então, o aspecto, né, esse padrão de fissuração, muitas vezes leva até um diagnóstico de campo errado de qual é fenômeno. E para complicar ainda, ambos os fenômenos, né, ambas as manifestações podem ocorrer simultaneamente. A RA foi descoberta há já muitos anos, ela foi descrita assim, de uma maneira sistemática por Stanton, na Califórnia, em 1940. E já existem inúmeras pesquisas que levaram a um conhecimento bastante avançado dos mecanismos básicos da reação, e hoje é aceito que o agregado contendo a sílica reativa, em contato, então, com o hidróxido de cálcio liberado pelas hidratações, o OH, né, vindo do hidróxido de cálcio, da liberação da hidratação dos silicatos do clinker, com a presença de álcalis, sódio e potássio, que podem vir geralmente do cimento, mas pode ter outras fontes, essa reação leva à formação de um gel alcalino, né, um gel silicoso alcalino, que então é responsável pelo fenômeno da expansão. Quando ele recebe a água, ele se expande, e quando atinge uma força de tensão maior do que a tração do concreto, né, do que a força de tração do concreto, então ocorre então a fissuração. Há uma explicação também que a expansão ocorre quando uma maior quantidade de íons alcalinos está entrando dentro do agregado pela reação do que a sílica que migra para fora. Isso também é aceito e comentado na literatura. Já a DEF, ela foi descoberta muitos anos depois, nos anos 80, foi descrita pela primeira vez na Alemanha
mas a grande repercussão mundial que ela teve foi na Inglaterra, em 1987, em dormentes. O interessante é que os dormentes que estavam protegidos dentro dos túneis, do túnel onde ocorreu essa manifestação patológica, eles estavam em perfeito estado. E os dormentes que estavam do lado de fora, sujeitos à intempérie, estavam todos fissurados. E as pesquisas, hoje já temos uma série de pesquisas, mas nada como com conteúdo e com, digamos assim, os detalhes das pesquisas sobre a RA, que é um fenômeno mais novo, elas são ainda controversas, né? Então, tem vários mecanismos para propor a expansão, que é a expansão da pasta apenas, a expansão da interface pasta-agregado, ou a combinação de ambos, que é mais aceita. E a reação não é mais aquela reação da RA, que é a sílica, mas os álcalis, que levando, então, à formação do gel. E sim a reação do aluminato hidratado do cimento com sulfatos presentes e com a presença também de hidróxido de cálcio, que leva, então, à formação desse composto aqui, chamado etringita. A gente abordou na palestra de dezembro que a etringita pode ser primária, que é aquela que ocorre sempre quando adiciona gesso ao cimento para regular a pega. Então, isso é voluntária, a adição desse sulfato de cálcio, ou a reação desses aluminatos com os sulfatos do meio, pode ser, por exemplo, água do mar, água salobra, tal, ou ainda até por alguns mecanismos, a tal etringita tardia, que é uma etringita que ela é dissolvida no momento aí do início da hidratação e que por catalisadores como, por exemplo, temperatura precoce na cura ou até presença elevada de álcools, dissolve essa etringita, ela entra na estrutura de um silicato hidratado, que é o responsável pelo endurecimento, pela resistência do cimento, e ela é liberada ao longo do tempo. Mas a reação é sempre a mesma, isso que é importante a gente frisar. Agora, quais são os fatores para a ocorrência da RA? Eu tenho que ter o agregado reativo. Que tipo de agregado? São rochas contendo opalas e calcedônias, que são sílicas microcristalinas, é diferente, por exemplo, do quartzo, que é bem cristalizado, ou rochas contendo quartzo deformado por processo tectônico, de geologia, né, e que leva, então, esse tensionamento do quartzo, deforma o quartzo, ele se torna, então, reativo, suscetível à reação com álcalis, ou quartzo microgranular. Ou rochas contendo vidro vulcânico, que é mais raro aqui no Brasil, ou vidro liquidificado, por exemplo, os basaltos. Ou rochas contendo clorofeitas, eólica. Esses são considerados agregados reativos que podem ser reconhecidos por uma análise petrográfica. Eu tenho que ter presença da água, pode ser a água do ambiente, né? Pode ser só a umidade, ou pode ser a umidade interna do concreto. Muitas vezes, se eu tenho uma umidade muito alta dentro do concreto, eu também tenho condições favoráveis ao aparecimento da RA. E tem que ter fonte de álcalis. Se eu não tiver nenhum desses, um deles que eu não tenha, não ocorre a RA. Então, os álcalis geralmente são os álcalis solúveis em água, né? Então, eu tenho lá, por exemplo, cimento. O cimento pode ter álcalis solúveis. Eu tenho um agregado, ele pode ter um agregado na forma de sulfatos alcalinos, contendo sulfatos alcalinos, ele pode ter. A água de amassamento pode ter. Tá? Mas, geralmente, os álcalis solúveis ou solubilizáveis ao longo do tempo. Por que a gente fala solubilizáveis ao longo do tempo? Porque são aqueles álcools que vêm das matérias-primas. Quando ela vem do cimento, ela vem geralmente das argilas que foram usadas como matéria-prima para a fabricação do clinker. A argila mais o calcário,
calcinado a altas temperaturas, 1450 graus, leva à formação do clinker. E a argila contém alguma quantidade de álcalis, então eles ficam lá dentro do clinker, né? Então, naquele raciocínio, solubilizáveis ao longo do tempo, porque os poros do concreto não são constituídos de água, mas de uma solução aquosa, muitas vezes saturada em hidróxido de cálcio. Então, eles são solubilizáveis ao longo do tempo. Já fazendo a comparação com a DEF, eu tenho a mesma água com as mesmas, digamos, características, né? A liberação tardia de sulfatos, que eu já até adiantei, causada por uma temperatura elevada e precoce do concreto, na fase de cura, por exemplo, né? Geralmente maior que 65 graus. Então, ele leva à decomposição da etringita, ou a liberação dos sulfatos absorvidos no CSH, aquele composto da hidratação, né, que eu comentei. Então, se eu tiver essa liberação tardia dos sulfatos, que pode também vir de agregados contendo sulfetos, né, e daí eles se oxidam e se transformam como fonte de sulfatos. Eu posso ter, combinando esses três fatores, a ocorrência da DEF. Tanto a DEF quanto a RA são fenômenos de longa duração, eles só vão aparecer depois de muitos anos, geralmente depois de 5, 10, mais comum até 12, 15 anos. Nós temos uma série de efeitos deletérios no concreto decorrentes da RA. Eu listei aqui alguns deles: fissuração, desplacamento, a perda de estanqueidade, a perda de aderência da argamassa junto à superfície dos agregados, movimentação, abertura de juntas, de barragens, movimentação de desalinhamento de superfícies livres, travamento, deslocação e tal. Então, vocês percebam que isso aí ocorre quando a RA já está instalada, então é uma coisa muito complicada para interromper esse fenômeno. E a recuperação da estrutura afetada geralmente é difícil e cara. Então, uma das coisas, lembra que eu comentei que tinha que ter água? Então, atenuar o processo reativo limitando o acesso de água. Posso fazer um encaminhamento de um pilar também, por exemplo, né? Alívio de tensão. Existe aqui também, muito usado no exterior, a injeção química com lítio, que o lítio é um tipo de álcool, mas ele não forma o gel, ele vai aprisionar ali a sílica reativa sem formar um gel expansivo. E esse lítio, ele só tem, assim, digamos assim, eficiência em grandes superfícies, por exemplo, em pavimento, utilizado bastante nos Estados Unidos, em pavimentos onde já tem instaurada, então, a reação. Ou fazer confinamento mecânico, gaiola, cintamento, tal, as injeções, isso foi feito muito no Recife. Eu quero mostrar para os senhores que isso aqui tudo, a prevenção é muito mais fácil. Então, se você prevenir a ocorrência de todas e evitar essa necessidade de reparo, é a melhor solução. E a normalização brasileira e também de alguns países é baseada justamente na prevenção. Então, a normalização brasileira é uma norma bastante recente, de 2018, ela foi... o primeiro conjunto dela surgiu em 2008, 10 anos antes, né? E foi um primeiro produto aí, junto à ABNT, daquele grupo de especialistas do IBRACON. Então, foi feita uma proposta de fazer um conjunto de normas. Então, temos a primeira, a parte 1, que é a Guia para Avaliação da Reatividade Potencial e Medidas Preventivas para o Uso do Agregado em concreto. É um verdadeiro guia na forma de uma norma. E dá, assim, condições para realizar tudo que é proposto no guia, uma série de 6 outras normas
que são auxiliares. Tem a coleta, tem o período de ensaios que é sugerido, a preparação das amostras, aborda com detalhes como fazer uma análise petrográfica para avaliação da potencialidade reativa dos agregados, dando inclusive limites da quantidade de fases reativas que pode ter um agregado. A determinação da expansão em barras de argamassa pelo método acelerado é o mais usado, porque em 30 dias eu tenho esse resultado colocando o agregado dentro, então fazendo uma barra, né, de argamassa em condições bastante enérgicas. Geralmente, eu tenho assim uma quantidade infinita de álcalis para ele entrar em contato e quando ele passa nesse tipo de ensaio, muito dificilmente vai ter algum falso positivo falso negativo em condições de campo. A quinta parte é muito parecida com a parte 4, só que aqui, ao invés de eu estar estudando o agregado, nesse aqui eu já sei que o agregado é reativo. Então, envolve a adição de elementos compostos mitigadores, como, por exemplo, seja cimento de alto forno, seja cimento com cinzas volantes, seja cimento com argilas calcinadas, seja metacaulin, seja sílica ativa, são todos conhecidos como elementos mitigadores da expansão. Então, eu já sei que o agregado é reativo, daí, então, se adiciona junto ao cimento, essa proporção é no cimento, né, desses compostos que eu comentei aí com os senhores, e daí verificamos, então, a expansão, se ela consegue inibir essa expansão. Eu vou mostrar mais para frente também alguma consideração. Existe um ensaio que é considerado definitivo, não só aqui no Brasil, mas, por exemplo, na norma canadense, onde a norma brasileira, a primeira norma, se inspirou. Hoje eu posso até dizer aos senhores que a nossa norma está muito mais didática, muito mais abrangente do que a própria norma canadense. Existe desde 2014 uma norma ASTM também, muito parecida com a nossa, né? E que todas elas consideram o ensaio de expansão em prismas de concreto o definitivo, só que esse ensaio demora 1 ano. Então, muitas vezes, não é possível, no cronograma de obra, aguardar 1 ano para saber se o agregado é reativo ou não. Então, ele geralmente se faz o ensaio acelerado, se tiver dúvidas e tal, daí se faz o prisma e ele realmente é mandatório sobre o resultado acelerado. E mais recentemente, isso surgiu em 2018, nós não temos dados estatísticos ainda, muitos ensaios feitos em âmbito Brasil, da determinação da expansão em prisma de concreto é o mesmo, só que pelo método acelerado, onde aqui a temperatura é 38 graus, na parte 6, na parte 7 é 60 graus. Então, eu consigo acelerar as reações, eu faço digamos assim, aumento a inércia, aumento a cinética da reatividade, e em 4 meses eu tenho o resultado. Ao invés de 1 ano, né, eu tenho aí 4 meses. Então, como eu comentei, as 6 normas dão toda a condição para que possa ser praticado esse guia de avaliação da reatividade. E a norma, ela baseia-se principalmente numa análise de risco de ocorrência da reação. A primeira coisa que eu vou verificar é se existe uma análise, uma possibilidade de ter uma RA em comparação com os tipos de estrutura que ocorre, fazer a prevenção necessária depois dessa análise de risco. Agora, é importante, até deixar essa tela aqui, para lembrar que a RA não depende somente dos materiais, do traço do concreto, mas também das condições de exposição da estrutura, seu tipo e as dimensões. Então, se ela vai estar num ambiente submerso,
o tamanho, as dimensões, se é uma estrutura maciça, tal, ou não, que mais à frente eu também comento o que seria uma estrutura maciça para efeitos dessa norma. E não deve se esquecer que o grau de reatividade do agregado também tem um fator importante. Então, a RA depende dos materiais, né, e daquele traço do concreto, das condições de exposição da estrutura, e um agregado que seja pouco reativo pode levar a uma medida de prevenção muito, digamos, mais tímida, menor do que um agregado que tenha um alto grau de reatividade. Então, tudo isso é levado em consideração na norma. Então, o grau de risco vezes a intensidade da ação preventiva que é necessária, me dá condições de verificar qual a mitigação requerida para prevenir aquele caso específico de uma provável manifestação patológica. E é uma coisa muito intuitiva na análise de risco. Se eu tenho um grau de risco desprezível, a ação preventiva é desnecessária. Se eu tenho um grau de risco mínimo, a ação preventiva vai ser mínima também. Se ela é moderada e assim por diante. E aí vem a pergunta. Falamos tanto de análise de risco, mas quem deve assegurar a realização da análise de risco? Quem é que vai fazer essa análise de risco? Quando ela vai ser feita? O que se deve conhecer para efetuar essa análise de risco? E como distinguir um risco maior de um risco menor de vir a causar, então, uma manifestação patológica com aqueles padrões de fissuração, como vocês viram no início? E como definir, então, a intensidade da ação preventiva? Algumas são bem fáceis de responder, tá? Não tenha dúvida que quem deve assegurar a realização de uma análise de risco é o proprietário da obra, ou o responsável por ele designado. Mas, na prática, significa que a análise de risco vai ser feita ou pelo projetista da obra, ou pelo engenheiro responsável, ou por qualquer outro profissional envolvido na obra, a menos que o proprietário realmente seja da área técnica, né? E o que se deve conhecer para efetuar essa análise de risco? Eu tenho que saber algumas coisas ligadas, como eu já comentei, ao tipo de estrutura, as condições ambientais onde essa estrutura está inserida e as dimensões dos elementos estruturais. Eu preciso saber se a estrutura é provisória, daí eu não vou me preocupar se ela é corrente ou se ela é uma estrutura especial. Se os elementos estruturais são maciços ou não. Se o ambiente é seco, exposto à umidade ou em contato direto com a água. Então, parece muito subjetivo isso aqui, né? O que será provisório? Não, a norma estabelece esses conceitos. Ela estabelece o que é uma estrutura provisória, o que é uma estrutura corrente, o que é uma estrutura especial e assim por diante. O que é um elemento que é maciço e outro que é não maciço. Ela estabelece todos esses conceitos. Então, por exemplo, vamos citar alguns casos. Uma estrutura provisória é considerada pela norma sempre que ela foi projetada para ter menos de 5 anos. Uma estrutura maciça é aquela onde a menor dimensão do elemento estrutural é maior do que 1 metro. Uma condição ambiental úmida. Estruturas enterradas são sempre consideradas condição ambiental úmida. O ambiente seco corresponde à ausência permanente de umidade em contato com a estrutura de um ambiente interno, por exemplo, né? Ou um elemento protegido, uma pintura, por exemplo, né? Eles são, desde que não enterrados, eles são considerados protegidos e, portanto, secos no conceito da norma. Eu estou brincando com vocês aqui, ó, essa aqui é uma estrutura provisória, porque alguém vai ter que fazer uma... Do ponto de vista de RA, ela está perfeita. Ela vai ser demolida em menos de 5 anos, acredita-se, né? Mas ela não é nada funcional, é um absurdo, né? Então, mas é um caso que já é bem conhecido na internet, apareceu já muitas vezes isso aí, que é um caso real mesmo, né?
Agora, como distinguir, então, lembra aquela pergunta, um risco maior de um risco menor? Então, a condição ambiental, ela é decisiva. Você já tem uma ideia do que é não maciço e seco. Não maciço e seco, mínimo e tal. Mas, importante, o grau de risco também se atrela, né, ao grau de reatividade. Então, eu tenho que fazer uma combinação da condição ambiental com o grau de reatividade do agregado para eu saber, então, esse grau de risco. Bom, a gente falou da reatividade e tal, grau de reatividade várias vezes e tal, mas como é que é definido esse grau de reatividade? O grau de reatividade é determinado por ensaios de laboratório, né? Então, eu tenho aquela parte 4, que é o método acelerado de barras de argamassa. Ele é feito numa condição bastante enérgica, como eu já comentei, durante 30 dias, e eu vou medir a expansão dessas barras sendo curada a 80 graus numa solução de hidróxido de sódio, né? Bem agressiva. Então, eu tenho assim, álcalis infinito e eu tenho aquele agregado dentro da barra de argamassa, que eu quero saber se ele é reativo ou não. E daí, se ele dá uma determinada expansão, com essa expansão eu vou ter condições de determinar o grau de reatividade. Por exemplo, se ele der menor que 0,19 de expansão por cento aos 30 dias, ele é considerado um agregado potencialmente inócuo. Se ele der de 0,20, né, 0,19, acima de 0,19, 0,20, até 0,40, ele é considerado potencialmente reativo, grau R1. Daí eu tenho o grau R2 e tenho o grau R3, que depois eu mostro esses valores mais detalhados para vocês. E tem a parte 6, que é aquele ensaio de longa duração. O teor de álcalis aqui é limitado. Eu tenho lá um cimento, eu tenho o agregado. Estou medindo o agregado, não estou medindo o traço do concreto. Estou medindo o agregado, porque o traço é fixo. Eu enriqueço o ligante, né, o cimento, com um equivalente alcalino de 1,25%. Então, é uma quantidade limitada de álcalis que eu coloco, mas um teor suficiente para iniciar as reações de álcali agregado, caso o agregado seja reativo. Ele fica lá 1 ano a 38 graus, e eu vejo também a expansão. Então, a expansão, se for menor que 0,04%, o agregado é considerado potencialmente inócuo. Se ele for maior que 0,04%, ele é considerado potencialmente reativo. Daí tem as gradações de R1, R2, R3, que eu já prometi e vou mostrar mais para frente. Esse aqui, então, é o estado que fica uma barra, né, quando o agregado é extremamente reativo. Então, percebam, né, que você tem todo o padrão de fissuração, ela muitas vezes se desintegra totalmente, né, e se você for, por exemplo, fazer uma análise da microestrutura dessa barra, você vai perceber a formação ali do gel expansivo DRA com bastante facilidade. Aqui um exemplo de avaliação do grau de reatividade de um basalto, onde apareceu aqui uma expansão de 0,80% aos 30 dias ou 28 dias de solução agressiva. 30 dias da idade da barra desde a moldagem. Então, perceba, senhores, esse agregado é diferente desse milonito, granito aqui, que deu qualquer coisa por volta de 0,42. Tá? Então, mostrando, então, que são bem diferentes. Basaltos com essa intensidade aqui, essa reatividade, são mais raros, tá? Agregados de uma maneira geral, dificilmente chegam no 0,80. Alguns chegam, sim, claro, mas é mais comum sempre ficar nessas duas faixas, ou os potencialmente inócuos, que nós temos muitos casos, né?
Então, a gente percebeu que a parte 4 e a parte 6, ele leva a uma indicação do grau de reatividade. E já a análise petrográfica, que é a parte 3 da norma, ela não informa o grau de reatividade. Ela vai só informar se o agregado é potencialmente reativo ou potencialmente inócuo, pelo reconhecimento de feições que denotem fases com possível reatividade. Então, essa aqui, por exemplo, é uma calcedônia, né? Uma fase criptocristalina de sílica, que é considerada reativa. Aqui, quartzo microcristalino ou quartzo deformado, que são esses cristais aqui. Então, como eu já comentei, a norma dá, digamos assim, limites de quantidade que pode ter numa amostra, né? Então, isso aqui é feito uma lâmina, né, que deixa a rocha quase, que contém um agregado quase que transparente, é uma espessura aí da ordem de 30 micrômetros, ela fica transparente. Então, é uma quantidade, digamos, uma área muito pequena, né? Então, tem que tomar muito cuidado com a representatividade, geralmente são feitas de várias lâminas, e ela dá indicação. Então, eu já tenho, se eu achar que eu não tenho nenhuma fase reativa, provavelmente no método acelerado, que é o mais rápido que eu tenho condição de verificar, ele não vai dar como expansão, né? Mas ela é muito importante porque ela pode dar umas explicações de qual fase no método acelerado foi responsável, então, por essa expansão e pela classificação do agregado como reativo. Bom, já falei de algumas dessas temas ligados, então, à RA tal, mas não falei nada ainda da prevenção, né? Então, a norma, ela tem, assim, um esquema muito didático para mostrando as 4 etapas que eu preciso praticar para prevenir uma possível RA numa estrutura de concreto. Primeiro passo é classificar as estruturas. Eu já vou dizer para vocês o que é classe A, classe B, classe C, classe D de estrutura. Segundo passo, determinar o grau de reatividade do agregado, R0, R1, R2, R3. Você já tem uma ligeira ideia, mas que eu vou entrar no detalhe agora. Daí eu vou na fase de determinar o risco em função desse grau de reatividade que eu conheço já do agregado, né? E das dimensões e condições de exposição da estrutura, da futura estrutura, porque quando a gente faz a prevenção, é antes da estrutura ser construída, né? Então, isso aí tem que ser visto na fase de projeto. Se o risco é desprezível, mínimo, moderado, alto ou muito alto. E daí, em função desse risco, né, eu vou estabelecer a intensidade da ação preventiva, levando em consideração a estrutura, a primeiro item lá, como que eu classifiquei aquela estrutura. Então, fazendo essa combinação, eu tenho aí, então, a intensidade da ação preventiva necessária e que tipo, se eu vou fazer ensaios, se eu não vou fazer ensaios, se eu vou considerar só o uso de materiais mitigadores, por exemplo, um cimento, ou se eu já sei que tem pouco álcali, então tudo isso vai me levar a qual que é a intensidade da ação preventiva necessária em função da classe de estrutura, né, e do risco. Então, a classificação das estruturas. Elas são classe A, B, C e D. Elas são classificadas, as estruturas, em relação às consequências que a RA poderá trazer nessa estrutura. Então, se as consequências forem pequenas ou insignificantes do ponto de vista econômico, ambiental e de segurança, se eu posso aceitar uma RA naquela estrutura,
ela é classificada como A. Por exemplo, estruturas temporárias, são aquelas menores de 5 anos de idade, já comentei. Os elementos não expostos à umidade, elementos não estruturais no interior de edifícios, canteiros de obras, tal. Esses são exemplos de estruturas que são classificadas como classe A. Classe B, eu já tenho alguma consequência moderada do ponto de vista econômico, ambiental e de segurança, e se tiver uma generalização dessa ocorrência. Se for uma coisa pontual, ela vai ser A, mas se for uma coisa que eu possa atribuir como se ela tem um aspecto generalizado, eu tenho que classificá-la como B. É o caso de calçadas, calhas, telhas, muros, tal. São os exemplos que a norma dá. Tá? Classe C de estrutura. Aí eu já tenho consequências significativas do ponto de vista econômico, ambiental e de segurança. Mesmo se eu tenho uma pequena deterioração. Num ponto ali tem uma pequena deterioração, mas elas podem causar consequências muito significativas se ela venha a ser generalizada. É o caso de pavimentos de concreto, elementos de fundação, tubos, postes, alvenarias de vedação, tubulões, barreiras de segurança, elementos pré-fabricados de uma maneira geral, que tenha que fazer, por exemplo, a reposição seja uma coisa mais onerosa, né? Dormentes, que é um caso que a gente tem estudado bastante lá na BCP, que é onde tem ocorrido com maior frequência, caso DRA, misto, simultâneo com a da etringita tardia, por causa dessa particularidade dos dormentes sofrerem uma cura a vapor, uma cura térmica, né, no processo de fabricação. E o caso mais drástico é a classe D, né, que são grandes pontes, estádios, hidrelétricas, estruturas nucleares, barragens. Todo esse tipo de estrutura, eu não posso aceitar que venha a ter uma RA, porque eu vou ter, assim, muita gravidade do ponto de vista econômico, ambiental, né? Hoje, barragens pode ser um problema se não tomar as medidas acertadas das boas práticas de engenharia, né? Do ponto de vista ambiental, a gente não são barragens de concreto que ocorreram, mas a gente tem os casos clássicos aí que estão em litígio aí já há muito tempo aí em Minas Gerais, né? Então, eu tenho condições de, numa primeira etapa, classificar a estrutura. Daí, a segunda etapa é o grau de reatividade do agregado. Esse é feito em laboratório, já estou reprisando, né? Então, um agregado que seja potencialmente inócuo, né? Ele é classificado dessa maneira se ele der menor que 0,19 de expansão aos 30 dias ou menor que 0,04 aqueles prismas de concreto que levam 1 ano, né? Grau de reatividade R1 entre 0,19 e 0,40, que tem uma correspondência de 0,04 a 0,012 nos prismas. Potencialmente grau R2 entre 0,41 e 0,60, 0,13, 0,24, potencialmente reativo R3, maior que 0,60 e aqui maior que 0,24. A norma apresenta uma tabela exatamente desse tipo, tá? Para definir e classificar o grau de reatividade feitos pelos métodos da parte 4 e parte 6, respectivamente. Daí eu parto para a terceira etapa, que é a determinação do grau de risco. Eu já conheço a classe de reatividade do agregado. Então, em relação às condições de exposição dos elementos estruturais, né, as condições ambientais, se ele for não maciço em ambiente seco, nós já definimos lá atrás o que era não maciço, né? O maciço é maior que a menor dimensão maior que 1 metro, se ele não atingir isso, ele é não maciço. Se for um ambiente interno, por exemplo, ambiente seco. Maciço em ambiente seco.
todas as estruturas geralmente externas expostas à umidade, à intempérie e tal, seja enterradas, sejam imersas, todas elas caem nessa condição aqui. Ou as estruturas em contato com álcalis em condições de serviço, que foram aquelas fundações lá do Recife, que o lençol freático lá tinha características, né, de fazer com que os elementos tinham contato com os álcalis. Então, em função dessa classificação aqui, eu tenho o grau de risco, desde desprezível até muito alto. E daí a última etapa, que é a intensidade da medida preventiva, a classificação, né? Então, eu já tenho lá o risco de ocorrência, que eu determinei na tela anterior. Desprezível, mínimo, moderado, alto e muito alto. E a classe de estrutura, aquela primeira classificação do tipo de estrutura, se era provisória, se era uma usina nuclear, né? Aqui na classe A e classe B, respectivamente. Então, em função dessa medida do risco de ocorrência e da classe de estrutura, eu vou ter a medida preventiva, que ela vai variar de medida de 0, onde eu não preciso fazer nada, né, até medida 4. Eu vou mostrar nessa próxima tela aqui. Então, por exemplo, a medida 0, medida preventiva 0, nenhuma ação é necessária. É aquele caso, então, de uma estrutura, por exemplo, provisória. Eu não preciso fazer absolutamente nada, mesmo que o grau de reatividade do agregado seja um R4, seja muito alto e tal. Medida preventiva 1. É uma medida um pouco tímida ainda, né? Então, eu limito o teor de álcalis do concreto em valores menores que 2,4 quilogramas por metro cúbico de equivalente alcalino. Eu sabendo o consumo, por exemplo, de cimento, num traço de concreto, e eu sabendo o teor de álcalis solúveis, ou álcalis totais, ou álcalis solubilizáveis, aqui a gente considera os álcalis totais para uma segurança. A norma tem uma observação disso. Mas os álcalis que entram em reação são realmente os solubilizáveis ao longo do tempo e os álcalis solúveis em água. Então, eu tendo no traço do concreto o consumo de cimento e eu tendo o teor, eu consigo matematicamente calcular quantos quilos de álcalis eu tenho por metro cúbico. Se eu não quiser limitar só pelo álcalis, porque eu não tenho, eu uso um cimento do tipo CP2E, CP2E, CP3, CP4, que são cimentos que contêm ou escória, ou um material pozolânico, seja uma cinza volante, seja uma argila calcinada, que são considerados materiais inibidores da expansão. Como a medida preventiva é praticamente mínima, né, MP1, eu usando esse cimento eu não preciso nem fazer o ensaio, eu uso o cimento, eu tenho uma grande chance, então, de prevenir. Ou eu posso usar ou dar intensidade qualquer uma das medidas previstas na MP2, né? E esta é o que é. Aí sim, eu tenho que usar um cimento CP3 com um mínimo de 60% de escória, ou um cimento CP4 com um mínimo de 30% de pozolano. Porque muitas vezes eu chego na medida preventiva 2, porque o grau de reatividade do agregado não é tão elevado, né? Ou porque a condição ambiental, enfim, uma série de combinações, e essa quantidade de pozolano é capaz, ou de escória, é capaz de prevenir sempre, porque se eu fizer um ensaio previsto na medida preventiva 3, eu já vou saber que ele mitigou a expansão. Mas aqui a norma autoriza a adotar a intensidade de medida 2, mesmo sem a realização de ensaios. Agora, se eu quiser, eu vou para 3. E daí sim eu tenho que comprovar a mitigação da reatividade potencial pelo ensaio acelerado ou pelo ensaio de prismas de concreto, só que agora não é 1 ano, são 2 anos.
Então, isso está nas normas internacionais também, nós simplesmente adotamos o mesmo prazo, tal, ou usar uma das medidas mitigadoras previstas na intensidade 4. Na intensidade, ela é muito parecida, mas ela leva a um caso da possibilidade de trocar o agregado, né? Nem sempre isso é possível, por questão de logística. Agora, que ensaio eu faço para comprovar que houve mitigação? Eu peguei aquele mesmo caso, né, daquele basalto, né, que tinha um grau de reatividade muito elevado, 0,84, né, e fui adicionando escória em cima de um cimento que originalmente era um cimento Ari. Então, o cimento Ari ele não inibe a expansão. O agregado era extremamente reativo, 15% não foi suficiente, 30% não foi suficiente, 45% também não foi suficiente, porque ficou sempre acima de 19%. Quando eu usei 60%, aí ficou abaixo de 0,19, então significa que esse cimento é inibidor. Ou a combinação, vamos dizer assim, desse cimento com esse agregado que apresentava esse grau X de reatividade, aqui muito elevada, né, é adequada para a prevenção, né? Aqui, o mesmo cimento, né, a base do clinker, né, era um cimento Ari, com cerca de 3 a 4% de sulfato de cálcio apenas, né, onde eu usei o mesmo agregado basáltico, e daí fui adicionando 5% de metacaolina, 10%, 15%. E quando adicionei 20%, já foi suficiente, ficou acima de 0,19%. Lembre que a escória precisou 60%. Então, o metacaolina geralmente é um elemento muito bom aí, composto, né, um produto, né? E assim também a silicativa também tem também a mesma eficiência aí em mitigar a reação. Muito rapidamente, que nós estamos já adiantados, alguns cases, né? Aqui, numa das fundações lá em Recife, eu tirei essas fotos, né, de fissuras salientadas por giz, onde vocês percebem aí, né, toda essa manifestação que é de vida em RA. No lado direito, o gel exudando, né, então o gel, esse material é esbranquiçado, é uma gelatina mesmo, né. Outro caso, isso aqui já visto em laboratório, mas é numa lupa. A dimensão é muito pequena, 3 vezes, né? Onde dá para a gente perceber o gel formando ali nos espaços vazios, né? E que depois você pode até comprovar a composição dele por outras técnicas, mostrando então que dá para fazer esse diagnóstico em laboratório com bastante precisão. Ou aqui uma borda de reação de um agregado graúdo, né? Esse já no concreto endurecido, já há muito tempo, né? Foi retirado um testemunho, havia suspeita de ter reação ao agregado, então as bordas de reação aí denunciam como uma das evidências de instalação, né? Da reação, instalação da reação ao agregado. Ou aqui, neste caso, onde eu tenho já uma outra escala, que eu estou utilizando um microscópio eletrônico de varredura, onde aqui na esquerda a ampliação é 300 vezes, na direita é 3.000 vezes. Então, eu percebo o gel maciço todo gretado aqui nessa parte central, mostrando, então, uma evidência, então, de uma RA, né? Reagiu. O gel alcalino está presente. E aqui o gel já está cristalinizado, né? Então, porque com o passar do tempo esse gel pode se cristalizar, né? E dar essas feições bastante interessantes, bonitas até de ver, em vários casos, né? As fotografias em microscópio eletrônico de varredura, geralmente elas são branco e preto, né? Porque ela não é uma imagem óptica, né? Ela é uma imagem eletrônica. Então, você não enxerga cores, como você vê em outros casos. Aqui é um gel gretado, onde eu tenho uma análise, né, pontual, né, por EDS,
uma técnica que permite, então, você reconhecer a composição química e fazer até o diagnóstico daquele composto que você está vendo aí na superfície, né? Então, percebam, senhores, que aqui esse tracinho aqui equivale a 10 micrômetros, então a gente quer uma ampliação bastante elevada, né? E aqui é um caso que nós estudamos lá na BCP, de uma fundação também, onde você tem os dois casos. Em condições de laboratório, nós pudemos perceber que você tinha DEF e RA. Era um caso lá no Mato Grosso. E aqui, da mesma estrutura lá, uma foto, onde no lado direito inferior você vê o gel de RA, e em cima você vê cristais aí de etringita tardia, mostrando, então, o ataque aí por sulfatos. Como ações futuras, eu gostaria de até convidar todos que estão assistindo a participar do Comitê Técnico CT-201 da RA. Ele se chamava Comitê Técnico da RA. Agora ele mudou de nome, né? Então ele vai se chamar Comitê Técnico Reações Expansivas no Concreto, porque então foi dividido o Comitê Técnico em dois subcomitês, né? Um é o Comitê Clássico da RA, que tem já uma agenda, né, de trabalho, né? Uma próxima publicação desse comitê seria como fazer o diagnóstico de campo e de laboratório da RA, e uma outra, como agir em caso de RA em obra pronta. Comentando mais sobre esse comitê de RA, ele foi coordenado e é coordenado ainda pelo nosso colega Cláudio Brigg Neto, né? Secretário Eduardo Arquitetti. Nós tivemos nesse comitê cerca de 20 especialistas, tivemos bem mais, né, participantes do comitê ao longo do tempo. Ele trabalhou durante 2 anos, né, para fazer um guia prático de prevenção da RA, mas não com o conceito, com todos os conceitos da norma, mas de uma maneira um pouco mais didática. Às vezes a norma é meio fria em alguns aspectos, tá? E esse daí é dirigido até para não especialistas. Foi um sucesso. Essa é a equipe de redação. Vocês todos conhecem a maior parte desses integrantes, mas teve muito mais especialistas e pessoal trabalhando em cima de um guia, né? Esse guia prático de prevenção da reação ultra-agregada, cujo objetivo era esclarecer de forma didática e prática o estabelecimento de ações preventivas da RA, né? E sempre para evitar gastos com reparos, ações judiciais. Ele está assim, de uma maneira bastante didática, né? Ele está disponível no Ibracon para venda. Tem na forma de e-book, tem na forma impressa. Então, na biblioteca do Ibracon é possível verificar comprar, adquirir esse guia da reação. E a próxima, como eu comentei, a próxima atividade desse comitê é estabelecer as diretrizes para diagnóstico de campo da RA e os procedimentos de ensaio de laboratório, ou seja, ensaios na microestrutura do concreto endurecido, um guia, né, para contribuir para a difusão desse conhecimento, para a capacitação do pessoal, porque ainda é uma equipe, digamos assim, dos especialistas no Brasil, é um grupo ainda muito pequeno, né, que pensa em RA como uma possibilidade. Então, o objetivo, já temos aquele primeiro, né, da prevenção, que atinge um público maior. Nesse aqui é uma ideia na parte de capacitação de laboratórios que venham a fazer um diagnóstico não só de campo, né, mas em condições de laboratório. E, quem sabe, dar as bases para uma futura normalização, né, porque o guia, essa prática recomendada, ela espelha a norma, ela pega todos os conceitos da norma. E esse trabalho pode ser feito simultaneamente
essa proposta agora de continuidade simultaneamente com uma comissão de estudo de normalização. Era isso que eu queria apresentar aos senhores, agradeço a atenção, né? Me coloco aqui à disposição. Atravessamos um pouquinho o tempo, né, Marcelo? Mas acredito que estou aqui em condições agora de responder algumas das questões, né, para os senhores. Muito obrigado, Arnaldo, mais uma vez, por uma excelente palestra, muito elucidativa. E agora a gente passa exatamente para a sessão de perguntas e respostas, né? A gente tem algumas questões aqui que foram formuladas pelos participantes, e eu queria abrir essas perguntas assim. Bom, uma pergunta do Sérgio Botácio dos Santos, né? E ele diz que fez um ensaio, o agregado, no princípio, foi considerado inócuo, né? Ele fez o ensaio parte 4, foi considerado inócuo, mas depois, quando ele fez o ensaio com cimento, que utilizou sílica, estou entendendo que deve ser sílica ativa, a expansão foi um pouco mais alta que o 0,19 que a gente considera, né? E aí ele ficou na dúvida se nesse caso a gente considera como é que aqui? A gente considera esse agregado reativo, né, essa situação de potencialmente reativo, e como é que se deve proceder nesses casos, né? Então, nós também já tivemos alguns casos na BCP, não sei se esse ensaio que o Sérgio está comentando foi feito na BCP, mas a gente deparou com um agregado que ele era, acho que numa oportunidade ele era considerado potencialmente inócuo, numa outra oportunidade ele era considerado potencialmente reativo, acho que era grau R1. E quando adicionou a sílica ativa, porque a obra ia utilizar essa sílica ativa, era uma sílica ativa não muito conhecida de mercado. Então, como a temperatura é de 80 graus, o que a gente pode imaginar é que a sílica ela esteja contribuindo para uma expansão que não tem nada a ver com a RA. Então, o ensaio para definir se o agregado é reativo ou não é o ensaio da parte 4 ou da parte 6, se puder esperar, que é o ensaio, inclusive, ele é mandatório, como eu comentei. Mas, se ele já deu com um determinado grau de reatividade e colocou a sílica, aumentou, embora a literatura fale que em algumas ocasiões, se você colocar um teor muito baixo de sílica ativa, você pode até aumentar um pouquinho a expansão, porque a cinética da hidratação aumenta. Mas eu acredito que nos dois casos que nós estudamos, estamos ligados à qualidade dessa sílica, não sei se é o caso dele, mas era a qualidade dessa sílica ativa. Existe uma outra questão aqui relacionada, então, à avaliação de fundações comuns, estacas e blocos, né? Então, quero crer que ele queira saber como é que se avaliam essas fundações, esses blocos ou essas estacas do ponto de vista da RAA. Então, fazer inspeção em fundação é uma coisa muito difícil, né? Ninguém faz isso. Então, lá no Recife, foi feito de uma maneira, assim, bastante expressiva, né? Porque o pessoal ficou com medo, caiu areia branca. Será que agora... Vamos ver como é que está a fundação. Daí, especialistas fizeram um diagnóstico de campo lá em Recife e constataram a fissuração, né? E a preocupação dos condôminos era justamente que houvesse um colapso do edifício, né, também, né? Então, havia alguma manifestação externa, então, o diagnóstico que se faz é sempre diagnóstico de campo, aquelas fissuras de mapa, né? A presença de gel, essa é a primeira fase preliminar. Daí, quando se tem dúvida ou se quer constatar com certeza, é em condições de laboratório que se faz isso, né? Temos alguns laboratórios que fazem isso. No Brasil são muito poucos ainda, mas tem condições de, digamos assim, confirmar o diagnóstico de campo.
E essa pergunta foi feita pelo Sérgio Monteiro, e o Sérgio Monteiro complementa, aí ele quer saber, aí é um pouco mais difícil, de quem é a responsabilidade, né? Na verdade, eu vou modificar um pouco a questão dele, e aí eu vou entrar assim, como é que a construtora ou mesmo a concreteira pode se resguardar da reação ao agregado, né? Fazendo ensaios, ele pergunta, né? Exigindo ensaios. Exatamente. Então, a norma, ela estipula, por exemplo, ensaios que os produtores de agregados, a norma estipula lá, análise petrográfica, parte 4, que é aquele ensaio de 30 dias, deve ser feito a cada 6 meses, cada vez que está mexendo com uma frente de pedreira, por exemplo, fazer os ensaios. Daí você tem os ensaios de longa duração. A norma coloca como obrigatório fazer um ensaio todo ano, uma vez por ano. Tá? Então, mal terminou o ensaio, começa o outro. Essa é a premissa da norma. Agora, existem os ensaios de controle de recepção, que não é o fornecedor de agregado que faz, mas ou é a construtora que está recebendo, ou é até o produtor de concreto. Porque o produtor do concreto ele deve exigir da pedreira, assim, está escrito isso na norma, a responsabilidade dele. Tá? Então, por isso que a prevenção é muito mais barato, né? Porque os ensaios, você fazer um ensaio não é uma coisa fim de mundo comparado com os gastos aí de reparo da estrutura. Então. Tem uma pergunta interessante aqui do Johnny Fábio Ebert. Ele pergunta, com o uso cada vez maior de cimentos do tipo F, os casos de RA e DEF terão cada vez mais ocorrência? Eu acho que... Na verdade, é assim, olha, RA, vocês já viram, depende de condição ambiental, depende do tipo de estrutura e depende também dos materiais. Agora, filler calcário, né? Ele falou de filler calcário. Provavelmente é um CP2F, né? Filler calcário. Aumentando, não tem efeito na reação, a menos que esse filler tivesse álcalis. Mas é difícil isso, tá? É difícil. Inclusive, a norma limita, né? A pureza que tem que ter um filler calcário para ser adicionado ao cimento, né? Em termos de DEF, existia na norma canadense alguma prevenção do uso de cimentos filerizados, aí entenda contendo filler calcário, para ambientes expostos ao ataque de sulfatos em geral, né? Mas que isso foi abolido porque realmente não constatou nas normas, nas novas edições da norma, não existe mais essa limitação, porque não tem nada a ver. Para ter a DEF, o que você precisa ter? Você precisa ter temperatura elevada, uma fase precoce, né? Para dissolver uma fase de sulfato de cálcio que foi adicionado intencionalmente para regular a pedra. Tá? Você precisa ter um teor de álcalis elevado, mesmo que não tenha essa temperatura elevada, que dissolva essa etringita primária que está lá. Essa etringita não tem problema nenhum, ela não causa nenhuma manifestação patológica. Ela, inclusive, com o passar do tempo, não vou entrar muito no aspecto químico, mas ela passa a ser monossulfaluminato de cálcio, a etringita é trisulfaluminato de cálcio, mas ela é dissolvida com a presença de álcalis no sistema e ela entra na estrutura do silicato hidratado do cimento, que com o passar do tempo é liberado. Então, é uma fonte de sulfatos que está lá dentro do concreto. Então, existem as limitações, inclusive fala, não utilize, em alguns casos, cimento com maior que 3% de SO3, né? Para se prevenir caso a cura for elevada, não sei, de temperatura elevada.
Então, você precisa ter os componentes, os compostos que participam da reação. E o fibra calcário não participa da reação, então não tem nenhuma ligação assim, né? Tem uma outra questão aqui, Arnaldo, que foi feita pela Michele Teixeira. Constatamos em uma obra em São Paulo a contaminação por RAA e tringita em vigas de travessa. Já teve acesso a algum caso parecido? Né? E já que ela complementa aqui, já que a maior parte dos casos confirmados são em fundações, né? Então, ela disse que detectou um caso em vigas de travessa. Os dois fenômenos simultâneos, é isso? Ela está dizendo isso? Pela pergunta dela, parece que a ocorrência é simultânea de RA e tringita. Em vigas de travessa, ou seja, em uma viga não enterrada, né? Nós estudamos vários casos de dormentes, por exemplo, são pré-fabricados, pré-moldados, né? Dormentes, com caso de RA e DEF. Estudamos uma série deles. E tanto é que a gente está contribuindo aí até com alguns tipos de alguns fabricantes, né, para tomar medidas preventivas com relação aos materiais, porque no caso eles tinham um agregado reativo, um cimento com alto teor de sulfatos, né, e usava uma temperatura de cura acima de 65 graus. Em outro caso, numa fundação que nós tivemos também, aí fundação, tá? O que aconteceu? Não havia um controle da temperatura adiabática do concreto, né, do aumento da temperatura. Então, por cálculos, não havia esse controle. Chegou a mais de 90 graus. Então, juntar a fome com a vontade de comer. Se tiver sulfato presente lá, futuramente vai trazer problema. E tinha um dos casos que o cimento era um cimento que, na prevenção da DEF, se você usar, por exemplo, um cimento de alto forno, né, um cimento pozolânico, você retira do meio o hidróxido de cálcio livre que é liberado pelo cimento. Daí não tem condições de dar prosseguimento à reação. Então, uma das medidas preventivas, tanto de RA quanto de DEF, é usar cimento pozolânico, usar cimento de alto forno, quando for possível, né? Finalmente, acho que uma das últimas questões é uma do Sérgio Botassi dos Santos, novamente, e eu vou reformular um pouco a sua pergunta, Sérgio. Na verdade, ele diz o seguinte: me parece que a norma deveria incentivar o ensaio parte 4 com o cimento da obra. Na verdade, você quer dizer o cimento, a parte 5 da obra, né? Além do cimento padrão. O que você pensa disso, Arnaldo? Eu acho que seria uma boa oportunidade para a gente esclarecer um pouco a diferença de intenção de um e do outro, né? Quando eu estou fazendo a parte 4, eu estou analisando, eu não entrei nesse detalhe, né? Eu estou analisando o agregado, tá? E para definir o grau de reatividade dele, tá? Se é R0, se é R1, R2, R3. E daí eu utilizo um cimento padrão com uma determinada finura, com uma determinada resistência e com uma determinada porcentagem de álcalis presentes. Embora esse cimento, ele vá, a barra de argamassa vai entrar em contato com uma solução que tem, eu já usei esse termo, álcalis infinito, porque é uma solução, acho que não me lembro, 10% de hidróxido de sódio. Um normal. É uma solução, normal, obrigado, de hidróxido de sódio. Então, isso é a parte 4. Porque quando eu faço a parte 4, eu quero saber se o agregado é reativo ou não. Se ele não for reativo, do ponto de vista de RA, eu não preciso mais me preocupar com nada. Com nada. Naquela análise de risco, o agregado não deu reativo, não vai ter problema nenhum. Não vou precisar tomar nenhuma medida preventiva, nenhuma. Quando eu faço com o cimento da obra, tá? E geralmente eu vou usar o agregado da obra. Então, eu faço o que a gente chama parte 5 da norma, que é igualzinha, só o que mudam são os materiais. Eu utilizo a parte 5, então, reprisando, o agregado da obra, o cimento da obra.
e vou verificar se está dando expansão. Eu não vou saber se aquele cimento ele é inibidor da reação ou se o agregado não for reativo, mas eu vou ter uma resposta de aquela combinação daquele cimento da obra com aquele agregado da obra não dá, é uma combinação adequada, se ficar abaixo de 0,19 de expansão, ou uma combinação inadequada se ficar acima de 0,19% de expansão, aos 30 dias gerais de ensaio. Se ficar abaixo, eu posso usar normalmente, sem problema nenhum, não preciso de nenhuma precaução. Se ficar acima, eu vou ter que mudar o agregado, ou mudar, que é muitas vezes difícil, ou mudar o cimento, ou se eu não posso mudar o cimento, porque eu tenho aquele fornecedor, tá? Eu posso, então, utilizar um material inibidor. Então, aí eu posso utilizar uma silica ativa, posso utilizar um metacaolin, por exemplo, que são os mais comuns. E que são em teores baixos em relação à massa de ligante, né? Então, uma silica ativa, normalmente, até uns 8%, atende a maior parte dos casos de inibição, né? Só se for um agregado estupidamente reativo. E o metacaolin é preciso, até 15% eu resolvo praticamente quase todos os casos. Todas as exceções que não. Mas daí o ensaio vai me dar uma resposta, né? Uma resposta. O que o pessoal faz, por exemplo, nos ensaios lá nos laboratórios da BCP, quando se pede? Eu uso a silica ativa para inibir, porque a minha combinação não está adequada, eu uso 5%, uso 7%, uso 3%. Eu uso metacaolin, uso 5%, 10%, 15%. Aqui for que inibiu a expansão com menor teor daquele inibidor, a silica ativa ou o metacaolin, porque geralmente eles são mais caros do que o cimento, né? Eu tenho condições de utilizar e fazer a prevenção como especifica a norma. Arnaldo, eu gostaria de agradecer muitíssimo a você, agradecer muitíssimo a todos os participantes pela audiência e pelas perguntas. E gostaria de encerrar, então, mais esse ABCP Online, agradecendo a todos novamente, dizendo que essas apresentações estarão disponíveis no YouTube da ABCP após 48 horas. Se eu estou correto. Uma boa tarde a todos e até o próximo evento. Até logo, muito obrigado. Obrigado.